Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Clarissa. Eu sou sócia da Advocacia Rodella e da Advoclass Treinamentos e Capacitação Profissional. Hoje, o objetivo aqui do nosso encontro é falar um pouquinho das competências para o mercado jurídico para que a pessoa tenha sucesso na carreira. E agora é com você, Gabriel. Obrigado, Clá. Eu sou Gabriel Paiés, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui nesse encontro, a gente levar um pouquinho. Na verdade, aqui é um bate-papo, uma troca de figurinhas aqui. A Clarissa, como um grande especialista aí no mercado jurídico, atuando aí há bastante tempo, uma profissional que admiro muito, tem vasta experiência. E eu trago um pouquinho da minha visão para essa conversa como consultor de carreira, ex-headhunter, atuando em consultorias de recursos humanos desde 2014, desde 2017, desenvolvendo carreiras, né? Desenvolvendo profissionais para o mercado corporativo, principalmente, mas também para diversas outras áreas. Pessoal, então vamos lá. Qual é o objetivo primordial desse encontro com o Gabriel? Que a gente possa aí trazer quais são essas competências que nós entendemos como importantes, necessárias, que sejam desenvolvidas dentro ali da carreira para que a pessoa tenha um sucesso profissional, né? Seja no contexto de escritórios de advocacia, mas também no contexto corporativo, certo? Então, assim, eu vou dar meu primeiro palpite aqui pela minha experiência. E eu penso assim, claro que a gente sempre deve partir do conhecimento técnico, né? Isso é um requisito, na verdade, para estar ali numa banca de advocacia ou também no mercado corporativo mesmo. Porém, essas competências técnicas, esse conhecimento técnico, né, ele precisa sair do abstrato, né, para que ele traga realmente soluções ali para o cliente, né, porque afinal de contas, claro, o advogado ele não pode garantir o resultado, até porque tem muitas outras pessoas envolvidas, tem o advogado da outra parte, tem, às vezes, de repente, dependendo da área de atuação que você está, tem o promotor, né? Enfim, tem o juiz. Então, a gente precisa, isso estou dizendo na parte contenciosa, claro, né? Mas vamos falar também assim da parte que não é contenciosa, da parte, por exemplo, num contrato, né? O que realmente aquelas partes querem, né, com aquele negócio. Então, é importante entender os porquês também, para que a gente consiga realmente fazer essa aplicação de conhecimento técnico, né? Então, não é um conhecimento abstrato, e sim na prática. O que é melhor? Quais são os desdobramentos disso, né? Então, eu fico pensando que muitas vezes o recrutamento ele não está tão fácil assim, porque por mais que existam muitas faculdades de direito, né, a gente vê que tem uma questão de base também, uma questão até de língua portuguesa mesmo, né? E a gente vê que às vezes aquele documento ele fica até ruim de ser lido porque a língua portuguesa ela não está sendo bem aplicada, né? E no direito a gente tem muito conceito. Então, se você coloca um conceito de uma forma que não está bem clara, bem adequada, o que vai acontecer? Né? Isso tem uma consequência, né? Então, eu penso que isso tudo é uma base, é um alicerce, né? E para você conseguir construir a casa da sua carreira, né? Então, Sim. depois, claro, tem outras questões, tem questões de liderança, né? Eu penso que, por mais que você esteja no operacional, muitas vezes a questão da liderança, eu digo, é uma liderança de si mesmo, né? Que, na verdade, a pessoa não precisa, uma autorresponsabilidade, de ninguém ter que ficar cobrando o que precisa ser feito, né? Então, assim, e acho que uma outra coisa que eu acredito, assim, fortemente, que é essencial, assim, é a questão do profissional entender o negócio que ele está inserido, né? Por isso que a gente sempre fala muito de especialização,
né? A gente não pode, ninguém é capaz de saber tudo, né? Eu, por exemplo, atuo bastante na parte de construção civil, na parte imobiliária, né? Então, assim, não tem como eu saber tudo, não tem como eu saber previdenciário também, enfim, outras áreas, as áreas correlatas você até sabe, claro, né? Você tem vivência, você vai aprendendo, mas, assim, áreas completamente distintas fica muito difícil, né? Eu penso que ninguém consegue saber tudo. Então, eu acho que a gente, sim, por isso que a gente fala muito em nicho, de focar realmente em determinada área para a gente ter essa especialização, essa especialidade, né? E a visão do negócio, eu digo assim, é primordial, por quê? Vamos supor, da construção civil mesmo, se eu não entender algo, né, de engenharia, de arquitetura, enfim, como que eu vou, por exemplo, fazer uma revisão de um manual do proprietário? Como que eu vou fazer uma revisão, claro, jurídica, de um manual das áreas comuns? Como que eu, entende? Eu preciso saber que tipo de construção que é essa? Quais são as possíveis patologias que tem aqui? Entende? Eu preciso entender o negócio. E da mesma forma, se a pessoa está num escritório de advocacia, ela também precisa entender como que é aquele escritório, o negócio daquele escritório, né? Então, não falando em mercantilização da profissão, não é isso. Mas um escritório de advocacia, ele também, né, tem aí uma questão comercial, tem uma questão administrativa, tem uma questão financeira, contábil, né? Então, que vai precisar fazer, de repente, a interface. Então, e uma coisa que eu acho que é muito importante também é que o líder que está ali, ele precisa entender onde aquela pessoa melhor pode ser alocada. Porque tem pessoas que não gostam, por exemplo, de contato com o público, né? Sim. Então, essa pessoa não pode ficar no comercial, né? Ela precisa ser aproveitada em outra área ali dentro. E aí eu gostaria Ótimo, que você claro. complementasse, né, com a sua visão, Gabriel. Perfeito. E vai muito de encontro, claro, o que você está trazendo com conversas que eu tive com profissionais que eu já atendi, inclusive da área jurídica, antes do nosso encontro. Até para trazer um pouquinho mais de elementos de quem entende muito do assunto, tanto que de profissionais que já atuaram, cresceram atuando em escritórios, quanto no contexto corporativo. De fato, algumas competências permeiam as diferentes áreas de atuação do direito, como também permeiam as diferentes áreas de todo o contexto corporativo, e até fora dele, primeiro setor, terceiro setor. Então, é importante a gente estar atento sobre as competências que são cruciais para o crescimento profissional, é claro, partindo de um norte bem específico, né? Então, independente de estar atuando na área de direito ou fora, é importante a gente ter um norte. Aí cada profissional vai saber o que é melhor para si próprio. Mas até, claro, antes de trazer um pouquinho desses insights né, que, de novo, vai bastante de encontro com o que você trouxe, até trago para os nossos, para quem está assistindo, né, para os nossos seguidores, seguidoras, um pouquinho da visão de RH, né, porque, como eu mencionei, estive em consultorias de recursos humanos desde 2014, passei por diferentes subsistemas de RH e já fui recrutador. E tem, né, independente do subsistema de RH que a gente estiver tratando, tem uma máxima que é sempre colocada em pauta quando a gente fala de competências, que é o famoso chá, né, que é conhecimento, habilidade, atitude. Então, na linguagem de RH, o chá é o que deve ser considerado, inclusive, para processos seletivos, desenvolvimento de pessoas, linhas de sucessão, entre outros tópicos. Então, até para contextualizar para quem não é muito familiarizado com o assunto que está assistindo agora, conhecimento a gente está falando aqui de, né, uma bagagem que você adquire intelectualmente. Então, você vê um vídeo, você assiste uma aula, você lê um livro, você conhece do assunto.
que também vai de encontro com o que você falou sobre a questão do conhecimento técnico, né? Uma coisa é você conhecer daquilo, outra coisa é você aplicar aquilo. E essa aplicação é justamente o H do chá, né? Que é a habilidade. Então, você pode conhecer muito de um tema, mas não necessariamente ser habilidoso ou habilidosa naquele tema, né? Como, por exemplo, aqui só para ilustrar, né? Se a gente vai estudar para ter um brevet, né? Para ser piloto ou pilota de avião, a gente precisa estudar muito, mas você pode passar uma vida estudando. Se você nunca entrar numa cabine de um avião e colocar em prática aquilo que você aprendeu, você nunca vai ter habilidade em pilotar um avião, né? É um paralelo que eu costumo fazer porque é bem tangível. De uma forma geral, a habilidade é quilometragem. Ou, falando ainda, né, nesse paralelo, nessa metáfora da aviação, são as horas voo. Né? Para quem está familiarizado com o tema, sabe, né, que para você conseguir ter mais complexidade na atuação como piloto, você precisa de horas voo. Ninguém começa pilotando um Boeing, né? Você começa ali com um monomotor, para um bimotor, eu não sei tecnicamente, tá? Só para trazer aqui, não sou piloto de avião, mas é de praxe, né? Que a gente saiba que é preciso você ir ganhando complexidade para poder ter uma atuação também mais complexa. Isso é habilidade. E por último, desse chá, né, que a gente já falou do conhecimento e habilidade, tem também a atitude, né? Então, as atitudes estão atreladas aos nossos comportamentos, que dos três, talvez, é o mais humano aqui do nosso chá, né? Então, as atitudes estão atreladas diretamente ao que vem de dentro, né? Então, é comportamental mesmo. Então, não adianta eu conhecer muito do tema, não adianta eu saber fazer aquilo se eu não quero fazer aquilo, se eu não tenho soft skills, né, como é chamado, é um pouquinho mais do que é mais subjetivo, é menos tangível, é menos palpável, é o que vem de dentro. E aí, claro, pegando, né, só para a gente dar sequência, falar um pouco das principais competências, você falou um pouquinho sobre comunicação, falou de divisão de negócios, o que é muito importante, e nem todo mundo que está iniciando, né, principalmente quem está estudando, está nos primeiros anos aí de vida profissional, de formado, né, é importante estar conectado com a ideia de ter visão de negócios, mesmo que seja em escritório, né, afinal de contas, segundo setor, a gente está visando lucro, né? Então, se visa lucro, precisa entender um pouquinho como funciona a coisa, né? Para que até para trazer um pouquinho do que os meus clientes, né, trouxeram, que eu trouxe também dos bate-papos que eu tive, te pergunto o que você considera já num estágio mais avançado de carreira na área jurídica, o que você considera as principais competências para quem já trabalha com gestão, para quem já está à frente de um escritório, ou já está numa cadeira mais sênior dentro de uma grande organização, por exemplo? Vamos lá. Gabriel, eu penso assim, ó, que nós devemos sempre olhar onde que nós estamos inseridos, né? Quais são as nossas circunstâncias e onde a gente quer chegar, para que a gente possa realmente formar esse alicerce. O que eu preciso para chegar lá, né? Tanto é que a gente sempre fala muito de ter um mentor, de modelar aquilo que já deu certo, né? E adaptar para a nossa realidade. Então, assim, se a pessoa está num nível, que nível que ela está? Ela está num nível operacional, ela está desenvolvendo ali atividades mais o que táticas, mais estratégicas, que nível que ela está, né? Então, ela precisa ter esse discernimento num primeiro momento e jamais ficar conformada onde ela está. Se ela quer realmente avançar na carreira, ela precisa realmente ir se preparando para isso, né? Eu penso aí que a questão da comunicação com excelência é um ponto-chave importantíssimo, né? Aí nesse processo da nossa carreira, porque a comunicação ela também gera melhores resultados, né? No fim das contas, até vou fazer um parênteses aqui. Se nós pensarmos, porque hoje em dia tem muita questão tecnológica, de inovação, tal. E realmente essa questão tecnológica e de inovação está tudo aí para nos ajudar. E não, claro que o ser humano não vai ser substituído, tal, mas o ser humano ele precisa estar por dentro, né, daquilo que economiza tempo para ele,
daquelas tarefas que são, de repente, repetitivas, para que ele possa facilitar ali a vida dele, para que ele possa se tornar mais ágil, né? Ou seja, mais produtivo também naquilo que está designado para ele fazer, para ele realizar, né? É, e no fim das contas é tudo sobre pessoas, é tudo para as pessoas. Todas essas facilidades que hoje existem, elas são para as pessoas, tanto para quem está internamente ali trabalhando, buscando um resultado, como também para o cliente que confiou naquele escritório, né? Enfim, eu penso assim que, claro, a gente tem que pensar que cada um tem as suas aspirações, que cada um, como você bem disse, né? Existe um querer individual, mas nós temos também que olhar para aquilo se eu quero ser bem-sucedido, como chegar até lá? Quais passos eu preciso dar, né? Então, na minha carreira, né, que eu posso, assim, destacar, eu sempre penso que a gente não pode ficar parado em relação a conhecimento e aplicação desse conhecimento, porque as coisas vão mudando, né? A jurisprudência vai mudando, como a sociedade também vai mudando, as leis vão mudando também, né? E você precisa achar brechas ali para que o seu cliente ele tenha um bom resultado, Sim, né? Então eu iria por esse caminho, né? A gente precisa perfeito. estar atento e porque, veja, por exemplo, algo que todo mundo fala e todo mundo sabe, a questão tributária, por exemplo, no Brasil, que é extremamente complexa, né? As grandes empresas, elas Muito, como em precisam, poucos lugares no muito, mundo, né, claro. como poucos lugares no mundo. Eu falo que questões tributárias e ambientais no Brasil, elas não têm para ninguém. As questões Sim, ambientais são bem complexas também no Brasil. sim. É um Isso concordo. emaranhado, assim, ó, né? Então, assim, o que eu faço para conseguir fazer uma boa entrega para o meu cliente, né? Ou, se eu sou colaborador de um escritório, o que eu faço para que eu e minha equipe possamos fazer uma boa entrega e eu me torne relevante ali naquele quadro, naquela equipe, né? Então, eu penso que precisamos de soluções, Sim. soluções tributárias, soluções ambientais, né? E como que você vai visualizar isso? Né? Não é só com lei, você vai precisar aplicar, né? Você vai precisar estar naquele meio para entender também as dores, né? Daquele pessoal, né? Na construção civil, nós temos muitas dores. Sim. O mercado imobiliário existem muitas dores, né? E como olhar para essas dores e enxergar oportunidades, Pois é. né? Então E eu até traduzir, sempre né, claro? Conseguir traduzir, fazer essa ponte, né, do técnico para a geração de valor para esse cliente, né, que não é um especialista nesse assunto. exatamente. E eu sempre brinco que a gente precisa falar português, né? Falar a língua portuguesa, porque muitas vezes a gente sai da faculdade e tal. Eu estou indo aí para 21 anos de carreira como advogado, né? Fora os 5 Boas que eu fiz. histórias para contar, né? Muitas boas, muitas interessantes, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente quer, de repente, falar aquele linguajar jurídico, enfim, falar difícil, falar o juridiquês, e não é assim. O cliente, ele não está interessado nisso. Ele Sim, está interessado que você resolva o problema dele, né? Então, você precisa acolher aquele problema, você tem que ir olhar por exemplo, vamos supor que o cliente ele tenha tido um baita problema ambiental, né? Na construção civil existe isso, né? Enfim, aí
teve o problema tal, mas depois disso, depois que você conseguiu solucionar ali, seja através de acordo, enfim, reparação, né, dos danos ambientais, tal, o que que você pode fazer primeiro para depois evitar novos casos e também para mostrar que aquela empresa ela é engajada, que ela é preocupada com a questão, com a parte ambiental, tal, tal, tal. Então, dentro ali daquelas dores, existem tanto depois a parte preventiva para ser feita, como também as oportunidades que daí advêm, né? Que é possível você falar, olha, essa empresa está preocupada, aconteceu isso, porque eu acho também assim que existem coisas que acontecem e que, ao invés de esconder, colocar para baixo do tapete, né? Hoje se fala muito nas questões das vulnerabilidades, né? Que elas podem se tornar uma grande força. E essa grande força, não só como pessoas na carreira, mas para corporações também, para organizações também, né? Olha, aconteceu isso, eu admito, e agora eu fiz isso, portanto, hoje eu estou capacitada, porque eu vivi na pele para entregar isso. Então, eu acho que eu falaria, eu não vou mais, porque senão a gente viaja, né? Porque é gostoso de falar disso. O papo é Mas bom, é um tema que nós dois gostamos, né, claro. Então, pano para manga a gente tem, né? Mas sim, você sabe de novo, né, você está trazendo na tua fala de uma forma muito natural, né, porque você conhece muito do assunto, as competências que estiveram presentes nas conversas que eu tive. E aí, Clá, antes de compartilhar um pouquinho dos insights, né, que eu estou prometendo isso aqui, fazendo suspense, mas antes de compartilhar isso, eu tenho curiosidade, queria saber o que você vem fazendo para desenvolver não só a tua carreira, mas especificamente as competências que você entende que são competências chaves para a sua atuação, hoje como uma profissional sênior, que já tem o seu lugar, né, que já tem um escritório consolidado no mercado, já tem nichado. Então, queria te ouvir aí, que se tivesse aí uma receitinha de bolo, né, umas 3 dicas aí de desenvolvimento de competências, quer saber um pouquinho do que você faz na prática, para você, no caso. bom, para mim, Gabriel, assim, eu penso que a gente sempre deve curtir o processo que a gente está, né? Então, a gente tem que aprender a curtir esse processo. E então, dentro de mim, sempre houve aí um desejo de aprendizado contínuo, né? Em tudo, não só nas competências técnicas, mas também de melhor, de eu ser uma pessoa melhor, uma advogada que sabe negociar melhor, né? Essas outras habilidades também, não é só a parte de conhecimento técnico e aplicação desse conhecimento técnico, não como você disse, das soft skills. Eu sempre quis aprender também como desenvolver essas soft skills, né? O que tem valor? Então, essa parte realmente de habilidade de negociação, por exemplo, essa parte de inteligência emocional, de pensamento crítico e análise mesmo da conjuntura que o cliente está inserido. Eu sempre prestei bastante atenção nisso e fiz com toda intenção mesmo que eu pude, sempre. Sempre eu penso que a gente deve agarrar com todas as nossas forças, sabe? E penso também assim que não só para o direito, mas em todas as carreiras, a pessoa precisa desenvolver ao mesmo tempo, uma resiliência e uma flexibilidade também. Parecem Sim, antagônicos, mas não é. Não são sim, antagônicos, não são habilidades antagônicas. sim, Uma flexibilidade, claro, claro que você não vai ser flexível naqueles valores que você tem consolidados dentro de você, sim. né? Mas flexibilidade que eu digo, não nisso, né? E sim
de entender o outro lado, de verificar riscos, oportunidades, e você saber caminhar aí entre uma coisa e outra. E a questão da resiliência também, porque muitas vezes, por exemplo, no meu mercado, né, existia um predomínio masculino, né? Construção civil sempre foi. Hoje que esse cenário, esse panorama vem mudando. Então, por muitas vezes, a gente teve assim que provar o nosso valor, né? De falar, olha, eu sei o que eu estou fazendo. E isso se Sim. mostra com resultados. O próprio resultado fala por si, né? Então, eu acho que essa resiliência, você aguentar os nãos, você não se fragilizar com aquilo e falar, não, eu estou no caminho certo. Você ter essa convicção é importante. E a gente tem essa veia aí em comum, né, Clara, de buscar aprendizado contínuo, né? E já, né, compartilhando da perspectiva de desenvolvimento de carreira, é uma competência muito valorizada no mercado. Então, quem tem anseio por aprendizado, mesmo em estágios mais avançados de carreira, já, né, no nível mais sênior, eventualmente até em nível de cúpula, né, com certeza tende a se destacar mais. Mas tem uma habilidade que eu vejo que é muito importante, que estaria aí junto com vontade de aprender, com a resiliência, como você falou, com liderança, que você também falou, comunicação, que você também falou, que eu também considero extremamente importante, que é a habilidade política, no contexto corporativo, também de escritórios, né? Se tem hierarquia, se tem, né, níveis diferentes, se tem negociação presente e constante, tem poder. E se tem poder, vai ter política envolvida, né? A gente está falando aqui de politicagem, né? Que envolve aí talvez uma abordagem que falte com integridade, ou um olhar unilateral, ou, né, enfim, tudo que seria contra os princípios éticos, morais. Mas política é humano, é extremamente, é inerente às relações humanas, desde que haja, né, como eu falei, interações de hierarquia e poder. E, inclusive, tem estudos que indicam, né, a importância de se desenvolver a habilidade política, que não é algo que ensinam na faculdade, não é algo que ensinam, a menos que você estude ciências políticas, não é algo que costumam ensinar na faculdade, muito menos na escola, né? Queria saber o quanto você considera essa competência em específico algo importante também, claro, até porque, de novo, né, você atua já à frente de um escritório, atendendo clientes importantes no estado de São Paulo. Então, tem, né, já falamos disso, você tem poucas e boas histórias para contar aí. Né? E eu concordo contigo. Eu penso que essa questão política, ela faz parte de uma visão também. Até porque sempre existem interesses, de uma parte ou de outra que você está defendendo, né? O Uhum. advogado, ele é parcial. Sim, E ele precisa estar, habilitado, ele precisa se tornar um profissional hábil, né? Que ele, que ele consiga, porque assim, eu penso que se a gente não souber colocar da maneira correta também, a gente fecha as portas, né? Então, essa questão de negociação, da parte política também, quando você está ali atuando ao lado de diretores, presidentes, que estão ali querendo fazer novos negócios, que também se preocupam com a questão de imagem e reputação da empresa que eles estão. Tudo isso envolve decisões políticas, né? sim. Então o tempo inteiro a política está ali, circundando. Quando você vai fazer um novo negócio, você é parcial e defende aquele cliente seu. Do outro lado da mesa tem um outro profissional que merece todo o respeito também, e que muitas vezes você precisa saber o momento, discernir o momento de ceder um pouco aqui,
e também o momento de você avançar um pouco, o momento de você fazer persuadir para que aquela outra pessoa enxergue que se seguirmos os dois nesse caminho, por exemplo, os dois vão ganhar no negócio, né? E eu penso que tudo isso se conquista com treino, Uhum, né? Não exato, é, exato. a gente nunca está pronto. Claro que a gente, e com tudo aquilo que a gente pode ter disciplina, que a gente pode ser proativo, que a gente pode ser determinado, tudo bem, mas existem coisas que a gente só aprende vivendo. Sim, eu penso que existem técnicas, sim. Toda negociação, você pode. Claro que existe o lado emocional também. E eu até penso que, como seres humanos, muitas vezes a gente toma a decisão de acordo com a nossa visão de mundo e depois a gente encaixa nos porquês. Muitas vezes o processo ele é emocional e depois ele é traduzido para o racional. Sim, Mas eu penso que existem sim técnicas de negociação. Penso não, eu sei que existem e aplico essas sim, técnicas de negociação, né? Então, nessa parte política, elas são amplamente aplicadas, né? claro. Até para você, voltando ali, ter o melhor resultado. Sim, com E certeza. o mais gostoso, assim, nas minhas histórias, são os negócios mesmo que são feitos, né? Então, você vê ali, de repente, um terreno que não tinha nada, e você consegue aproximar as partes a ponto de ali saírem, né, serem desenvolvidas, incorporadas, diversas moradias. Depois você, porque no caso a advocacia é uma prestação de serviços, mas quando você, por exemplo, estou na construção civil, eu vejo sair do chão aquilo e sei Sim, que é para moradia, né, que é algo que também tem um cunho emocional. É claro. algo que quando você vê aquelas chaves sendo entregues, né, que você sabe que foram entregues, que aquela pessoa conquistou a casa dela, que ela tanto sonhou, que ela tanto lutou por aquilo, é muito gostoso, né? Sim, imagino. Imagino o quanto Você, deve ser você, gratificante, até pela nossa cultura brasileira, né? Onde sim, ter a própria casa é tão importante, né? Uma das maiores conquistas que se pode ter no contexto familiar, né? Da família brasileira, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Mas deve ser, de fato, muito gratificante. e é gostoso saber, né? Ah, fiz parte desde o começo, né? Desde quando é, é, achou-se esse terreno, né? Veio por meio de corretor, de repente, e aí fizemos todo o levantamento documental, né? Depois fizemos a negociação, fizemos o contrato, né? De parceria, enfim. Então, você veio caminhando junto com aquilo. E na hora que você vê que realmente aconteceu, é muito gostoso. É muito gostoso. Você vê, porque, assim, às vezes um processo judicial não é tão gostoso, né? Porque a gente falou É, de política, de negociação, tal. É, você também aplica tudo isso, mas não é tão gostoso, porque ali já tem uma animosidade, já tem realmente entre aspas, né? Um cabo de guerra, né? e é E burocrático, é moroso, né? exatamente. E a gente lá no escritório, a gente brinca, vamos acabar com o máximo de processos possíveis, né? Uhum, Assim, sim, por quê? O que que é acabar? É tentar fechar um acordo, porque não é só, existe um desgaste emocional também, e também de dinheiro, de tempo, né? O processo judicial, ele é caro, ainda mais às vezes quando envolve perícia, é super caro. Então, é, são decisões até, né? E quando você consegue eliminá-los também, no momento que aquela empresa vai entrar num novo negócio, você conseguiu, de repente, diminuir vários processos daquela lista, né? Ela também vai ser vista com melhores olhos pelo parceiro dela.
Então, claro. a gente precisa pensar de todos os lados, né, como eu sempre falo, e a longo prazo, né, e não muitas vezes nos processos judiciais a gente vê assim esse cabo de guerra injustificável, sabe? E o advogado ele precisa ter essa habilidade de saber persuadir até o próprio cliente às vezes. Olha por aqui. Você está vendo que aqui você vai estar perdendo por aqui. Vamos fazer assim dessa forma, tal, tal, tal. Então, essa visão estratégica, é, ela é fundamental, fundamental. Sim, sim. É um olhar, tem que ter um olhar consultivo aí também, né? Claro, porque senão, você falou das dores, né? Se você não tiver uma leitura muito precisa, né, do que o teu interlocutor, né, a dor que o teu interlocutor tem, se você não tiver uma leitura bem apurada disso, você perde a oportunidade de se mostrar relevante no mercado, né? De realmente gerar valor, que é o que é mais importante. Agora, para cumprir aqui com a nossa proposta, com o nosso combinado, quero trazer aqui algumas dicas, né, da perspectiva de quem conduz muitos projetos de desenvolvimento de carreira, e coisas simples, que são fáceis de se aplicar e que qualquer profissional de qualquer nível hierárquico pode fazer e ter bons resultados. Tem uma coisa, claro, que eu costumo trazer para todos os projetos de outplacement, né? Para quem não é familiarizado com o tema, basicamente são projetos de transição, né? Então, profissionais estão saindo de uma cadeira, normalmente profissionais de nível, a partir de nível gerencial, nível de, né, primeiros níveis de gestão, até nível executivo, estão saindo de uma cadeira e buscando um reposicionamento no mercado. Outplacement, basicamente, é essa transição, né? Claro, com uma abordagem profissionalizada, aos moldes de projeto. E tem algo que, né, voltando aqui, que eu sempre sugiro nos projetos de outplacement, que é basicamente fazer um recordatório de carreira. Para quem tem mais senioridade, tem mais bagagem, tem mais quilometragem, fazer esse tipo de curadoria do próprio histórico é extremamente relevante, porque através desse recordatório que você consegue identificar a tua, na verdade, estruturar, organizar a tua sala de troféus, né? Então, quais são os números, quais são as principais conquistas, o que você alcançou e o que é uma experiência, né? Fazendo aí papel e caneta, né? Vale dizer, tem que ter, não é só fazer de cabeça não, né? A reflexão é importante, mas tem que anotar, tem que pôr no papel, né? Eu falo que é a tríade do autodesenvolvimento, né? Conhecimento, papel, caneta e vontade para você conhecer mais sobre você mesmo, né? E uma vez que você anota, registra essas histórias, organiza esses resultados, essa sala de troféus, fica mais fácil você identificar quais são as competências que você já tem na sua bagagem. Não sei se eu mencionei aqui, mas já fui headhunter, né? E como headhunter, né, como recrutador, você tem que avaliar as competências com base nos históricos, né? Com base, na verdade, nos resultados de um profissional, de um candidato ou de uma candidata. Não adianta ouvir um candidato, uma candidata falar que tem isso, tem aquilo outro, e não tem nada para chancelar, para dizer que de fato aquilo existe, né? Senão vira só um achismo, né? Então, para você falar que você tem determinada competência, tem que ter alguma história que fomenta aquela ideia, né, de que aquilo realmente existe. Então, fazer esse recordatório é importante para você conseguir avaliar quais são as competências que você já detém. Né? Então, desse recordatório de carreira, você pode partir para uma lista de competências, conhecimentos, habilidades, atitudes que você já domina ou que você aprendeu, desenvolveu ao longo da tua trajetória. Então, inclusive se desafiando um pouquinho a sair do óbvio. E eu falo, de novo, estou falando isso com a perspectiva de quem acompanha muitos profissionais. Então, por exemplo, fiz ali um recordatório de carreira e tinha um projeto específico né, que o foco era gerar um impacto determinado, numérico, métrico e tudo mais. E aí, às vezes, eu pergunto para um profissional, o que você fez para conquistar esse resultado? Ah, fiz isso. Tá bom, o que mais?
Que mais? E se desafiar a sair do óbvio, é claro que esse é um trabalho onde um profissional está conduzindo esse tipo de reflexão, mas a gente pode fazer isso sozinho, né? Fazer esse histórico, né? Registrar isso e pensar quais competências eu usei de fato, né? Muitas vezes aparecem coisas que a gente não olha, por exemplo, senso de dono, visão de negócios, responsabilidade, disciplina e tantas outras possíveis competências. Se a gente não tiver esse olhar, a gente fica no óbvio. E mais do que e pior ainda, a gente não consegue usar essas competências intencionalmente e nem se vender no mercado, né? Porque se a gente quer também gerar valor, a gente quer identificar as dores de um nicho, de um mercado, importante, né, da empresa onde a gente atua. É importante a gente se apropriar do que a gente já tem. E mais do que isso, a gente também conseguir identificar onde a gente precisa desenvolver com base naquilo que a gente quer. E aí deixa aí outra dica. Parece simples, né? Mas fazendo a reflexão, a gente consegue ter insights poderosos. A partir daí o que eu quero para a minha carreira no meu auge. Aí, para cada pessoa, para cada profissional, independente do nível que está, isso vai ter um significado diferente. Onde eu quero estar daqui 3 anos? Onde eu quero estar no fim desse período? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 20 anos? Esse norte claro ajuda a gente a entender quais são as ferramentas que a gente vai precisar. E vamos falar aqui de ferramenta, vamos entender também ferramenta como competência. Que competências eu vou precisar usar, adquirir, desenvolver para poder chegar nesse lugar que eu quero chegar? Então, definir muito bem esse norte ou esses milestones, esses pontos, esses marcos de carreira é extremamente importante para você poder entender, então, quais competências eu preciso desenvolver. Competências que eu já domino e competências que eu não domino, são pontos a se desenvolver mesmo. E aí, definir um plano de ação específico para cada competência. Ah, eu quero delegar melhor. Tá bom, o que você vai fazer na prática para delegar melhor? Qual é o indicador de que dessa delegação está melhor daqui X tempo, né? Daqui X meses, daqui X anos? E esse racional de desenvolvimento de projetos para desenvolver as próprias competências também é algo que a gente não, ensina, não é ensinado a fazer nem na escola, nem na faculdade. Então, se a gente não tem esse olhar de autogestão, de gestão da própria carreira, ninguém vai fazer isso pela gente. É muito importante que assim, técnicas simples, coisas simples, né, para a gente conseguir se desenvolver. Outra coisa, eu posso também fazer um mapeamento em 4 blocos daquilo que eu gosto e do que eu não gosto, do que eu faço e do que eu não faço. Né? Por exemplo, num primeiro bloco, né, aí pensando numa papel, caneta e vontade, igual eu mencionei agora há pouco, basta dividir uma folha de papel, ou pode ser digital, um bloco de nota digital, mas dividir em quatro blocos. No primeiro bloco, fazendo um mapeamento daquilo que eu gosto e faço, ou que eu venho fazendo nos últimos anos de carreira, ou na minha carreira inteira, né? O que eu gosto e não faço, nunca fiz, né? O que eu não gosto e faço, e o que eu não gosto e nunca fiz. Se eu tiver clareza desses pontos, eu posso ter mais clareza também do que eu quero mais para frente, porque muita gente, inclusive gente sênior, claro, falou assim, atendo profissional de cabelo branco, que já tem mais de 30 anos de carreira, né? Então, tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que fala assim, é muito comum ouvir, eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero mais, mas eu não sei o que eu quero. E às vezes, fazendo um exercício como esse, fica mais simples você começar a desenvolver um plano de desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. Traria isso como dica aqui para os nossos seguidores e seguidoras. E aí, para a gente já ir chegando aí no final da nossa conversa, queria compartilhar então um pouquinho dos achados aí das conversas que eu tive com os meus clientes. Você valida, tá? Fica à vontade para falar o que você acha que faz sentido ou não. Tem minha colinha aqui, vou trazer um pouquinho das conversas. Tem aqui uma profissional, tem uma experiência bem importante, é claro, né? Por sigilo, confidencialidade, não vou trazer as pessoas, tive autorização dessas pessoas para poder falar o que eu estou falando, mas mesmo assim não vou identificar ninguém. Mas, enfim, uma profissional sênior, teve experiência em escritório, que teve experiência
no contexto corporativo, ocupando uma cadeira de gestão, trouxe as seguintes competências. Inclusive, ela, de forma muito generosa, trouxe uma explanação sobre cada uma das competências, que infelizmente não vai dar tempo da gente trazer na íntegra, mas compartilho aqui com você na nossa conversa. Tem comunicação assertiva, que já apareceu aqui, você já compartilhou com a gente, flexibilidade, você trouxe também, negociação, aí ela até trouxe aqui negociação, ela trouxe, né, com um olhar para o contexto corporativo, né? Então, no contexto corporativo tende a ter uma força maior. Na minha perspectiva, até identifico que também negociação é importante no contexto de escritórios, né? Você, por favor, você tem bem mais autoridade para falar do que eu. Estratégia comercial, a estratégia comercial é ela mais falando mais focado para escritório, né, que vai um pouquinho também de encontro com a olhar para negócios, desenvolvimento de negócio, que tem um pezinho, não é um pezinho, é um pezão no empreendedorismo, né, claro. Quero te ouvir Com também sobre certeza. isso. Entre outras coisas aqui, né, capacidade de fazer perguntas certas, né, que a gente já falou aqui, você já trouxe bastante, visão sistêmica, compreensão das demandas, que é um pouquinho daquele apertar a tecla SAP, né, do técnico para a área de negócios, solução de problemas, entre muitas outras, assim, que não vai dar tempo, né? Tem muita coisa interessante aqui, daria para a gente fazer mais um bate-papo só para falar disso. Mas a inteligência emocional apareceu, ser resolutivo, curiosidade, abordagem consultiva, tolerância ao risco, negociação aparece de novo, enfim, diferentes profissionais aqui, que eu gostaria muito de falar de cada um deles. A gente só não vai ter tempo para isso. Mas, dito um pouquinho dessas competências aqui, claro, queria ouvir você. O que você acha que faz sentido, não faz? O que você assina embaixo? O que você traz aí de diferente do que eu falei aí, que eu trouxe? Me fala aí, claro. Olha, eu assino embaixo de tudo isso que você disse. Realmente é um conjunto, né, de práticas e esforços contínuos para esse desenvolvimento, né, de competências, habilidades e tudo mais. Sim. E isso sim vai tornando o profissional cada vez mais completo, né? É, e gerando mais valor também, porque é tão gostoso você, não é verdade? É tão recompensador você saber, poxa, eu fiz um bom trabalho, não é? Com certeza. Eu me sinto Missão, aquela muito sensação de contente, missão cumprida, né? sim. E assim, sabe, Gabriel, eu estou tão contente com esse bate-papo que nós tivemos. Nem me Eu, fale. A gente quis sabe por tanto, né? A gente quê? falou, faz tanto tempo que a gente está combinando, né? Que bom que deu certo. Estou feliz também. Sabe, eu vejo assim, você é um profissional fantástico. Poxa, Eu obrigado. aprendi tanto hoje com você. Poxa, coisa boa. Até É recíproco, claro. fica a dica, porque assim, eu mesma, a hora que a gente editar o vídeo e tal, eu mesma vou pegar o papel e eu mesma também vou Pô, escrever, coisa boa. né? Porque Coisa boa. eu acredito muito nisso, que a gente precisa visualizar mesmo aquilo que a gente quer, faz, não quer e faz, enfim. Porque a gente, realmente, a gente faz bastante coisa também que a gente não quer, né? Mas a Sim. gente é adulto e a gente faz aquilo Sempre que vai precisa ter, ser né? Não importa feito. o quanto a gente ame a nossa profissão, a nossa carreira, sempre vai ter alguma coisa chata que a gente vai precisar fazer em algum momento, né? Com certeza. Então, assim, nossa, como eu aprendi no dia de hoje com você, e isso ainda vai ficar, né, aqui na minha mente para eu ainda pensar em outras coisas, porque você sabe, né, quando é, é, a gente tem o insight, mas depois a gente ainda continua pensando e aprimorando aquilo que a gente pensou. Então, assim, eu só tenho a te agradecer. Primeiro, por topar esse convite. Segundo, por ter tido o cuidado e o carinho de fazer um levantamento de dados com o pessoal que você já atendeu, né? Assim, eu não tenho nem como te agradecer. Você, assim,
eu ganhei o dia de hoje e eu sei que por muito tempo, sabe quando você joga uma pedrinha e aquilo vão tornando as ondas, Com tornando em certeza. ondas? É isso que Reverbera, né, na nossa vida, né? reverbera. Essa é a troca, essa é a troca genuína, né? E eu digo, faço das suas palavras as minhas, claro, porque assim, é um prazer enorme ter esse tipo de conversa. E que bom que essa conversa aqui de hoje a gente vai poder publicar, né, levar para o ar para as pessoas assistirem, porque essa é a troca que deveria ocorrer, né? Pelo menos eu converso com alguns profissionais sobre isso, quanto é importante a gente ter troca genuína mesmo, né? Ter troca é, sem às vezes esperar necessariamente, né, ter querer algo especificamente para si próprio, né? É simplesmente a gente poder se conectar, né? Estabelecer conexão e trocar, né? Muito do network, inclusive, nasce daí, né? Então, assim, que bom ter o prazer de ter essa troca com você, né? Para a gente também até dar um exemplo, né? Para que as pessoas de alguma forma possam se inspirar para também fazerem isso, gravando e divulgando ou não, mas se conectarem, né? E trocarem e terem, assim como eu e você que a gente tem, né? Esse olhar para se desenvolver, né? Para aprender, e independente do nível de senioridade, do tempo de mercado que tem, do nível de experiência, do grau de instrução que se tem, né, para a gente poder continuar sempre evoluindo. E, né, sendo um pouquinho só romântico, se a gente puder tornar o mundo um lugar melhor, né, por que não fazer isso com essas trocas e com esses aprendizados, né? Então, eu vejo isso muito grato também pelo dia de hoje, pela conversa de hoje. E bora para a próxima, né, Clara? Vamos, com certeza. Eu que agradeço, meu querido.